Oi, eu sou o Paulo Kakinoff e desde janeiro de 2024 tenho o privilégio de ser o CEO da Porto. Nossa empresa existe para cuidar e o primeiro passo para fazer isso é saber escutar. Então, para exercitar a ideia de ouvir e entender o outro e gerar novas conexões, a gente criou o Por Todos. Esse é um espaço para conhecer pessoas que fazem o Brasil e a Porto serem tão especiais. Vem com a gente! No Por Todos de hoje eu falo com Andreas Kisser, um dos fundadores de uma das mais importantes bandas de heavy metal de todos os tempos, o Sepultura. Ele já se apresentou em mais de 80 países, levou o nome do Brasil ao auge do rock internacional e dividiu o palco com os ídolos da adolescência. Recentemente, ele perdeu a mulher com quem estava casado há 30 anos, vítima de um câncer. E agora tem rodado o país para tratar de assuntos que a maioria prefere ignorar, como cuidados paliativos e a fronteira entre a vida e a morte. Vamos lá. É carona, man? Fala, Andréas. E bom aí? Dia. Beleza? Bom dia. Faz tempo que você não dá um rolê de Kombi? Cara, muito tempo. Tudo bem? Bem, meu. Fala aí. Prazerzão te ter aqui. Prazer Obrigado, é meu, viu, cara. Meu, a gente quase não consegue te pegar aqui porque você já foi... A galera te reconheceu e parou pra tirar... Parou a galera do SUS ali pra tirar umas fotos. Olha lá. Muito legal. Quando que você falou eu sou metaleiro? Que idade? Cara, assim, eu comecei a tocar guitarra por causa do heavy metal, né? Eu comecei a ouvir Queen, Kiss. O Kiss veio tocar no Brasil em 1983, o Queen em 81. 81 minha mãe não deixou eu ir no show, eu era muito jovem, meus vizinhos foram, fiquei triste pra caramba. E no Kiss eu fui, foi o primeiro grande show que eu fui em 83 e aquilo mudou minha vida, mano. Agora, você começou a usar cabelo comprido já naquela época? É, então, engraçado que eu cheguei na minha casa, na minha família, num jantar e eu anunciei que eu ia deixar meu cabelo crescer. Oficialmente, avisei antes e ninguém, tipo, né, perdeu a linha ou falou nada muito, falou, beleza, tamo aí. Você é o primeiro músico da família? Já tinha alguém... Cara, primeiro músico profissional, né? A minha avó, que eu comecei a tocar, comecei a aprender música com o violão dela, né? Ela veio da Eslovênia, antiga Iugoslávia, depois da Segunda Guerra Mundial. E minha avó, ela tinha um violão, minha avó cantava maravilhosamente bem. Ela nunca foi, assim, uma artista profissional, mas ela tinha 8 irmãs, né? 2 irmãos. E era um coral, praticamente, eles cantavam músicas folclóricas eslovenas, austríacas, alemãs, etc. E ela trouxe isso com ela, né, pro Brasil. E desde então que eu nasci, eu ouvi ela cantar e tocar as músicas. Chegamos, vamos aí, cara. Vem cá, bem-vindo, brother. André, você estava falando agora, a família do seu pai, descendência alemã. E da minha sua mãe avó, eslovena. O estereótipo disso é de uma educação, uma família de educação rígida, pelo menos o estereótipo. Foi o teu caso? E se foi, como é que chega lá de repente e fala, pô, sou do metal? Eu acho que foi um equilíbrio, né? Obviamente a parte mais germânica, né, dos meus avós paternos, sim, aquela coisa mais alemã, que eu lembro, obviamente, né, de ir na casa dos meus avós paternos e tinha que sentar naquele lugar e ficar, não sei o quê, né? Eu nunca me senti mal por isso. Eu tô na casa da minha família. Por outro lado, a família da minha mãe, da Eslovênia, era muito mais relax. Pulava na cama, abria os armários, ficava lá o dia inteiro, porque minha mãe passava muito tempo lá, né? E minha avó tocava violão, meu avô fazia aquelas casinhas, sabe, meio europeias, com bonequinhos, o cuco, né? Artesanal. No quintal tinha um jardim grande pra caramba, assim, no bairro Campestre, lá em Santo André. Mas essa coisa da música veio muito da minha avó materna, né? Essa coisa dela sentar e tocar violão, músicas folclóricas eslovenas, alemãs, austríacas, daquela região ali. E eu comecei a tocar violão com o violão da minha avó. A vizinha... Acho que foi em 81, tinha, sei lá, 12, 13 anos. E a minha avó, porque eu usava o violão dela, ia na aula, e quando eu voltava, a minha avó era a minha primeira cobaia. Né? Ó que eu aprendi, vó, não sei o quê. E vó acha tudo lindo, né, meu? Cara, eu tenho lembranças maravilhosas disso, porque ela foi minha primeira fã, né? Foi minha primeira
fala, pô, que lindo. Ela me chamava de Andy, né? Ah, que tá muito lindo isso, parabéns, não sei o quê. Então, putz, até hoje eu tenho esse violão guardado com muito carinho, né? Onde eu aprendi meus primeiros acordes. Você é músico que se considera autodidata ou você teve mestre, maestrina que te ensinou legal? Como é que você fala? Acho que um pouco dos dois. Eu nunca tive aula de guitarra, eu sempre tive aula de violão, né? Violão é um instrumento número 1, né? Apesar de eu ter a carreira com a guitarra elétrica, amo a guitarra, mas o violão, para mim, é o que me levou para a música, né? A música clássica, essa coisa do chorinho, amo o chorinho, aquela coisa do violão de 7, roda de choro, improviso, né? Pô, isso é maravilhoso, cara. E até hoje eu estou estudando violão, inclusive estudando mais a fundo o violão de 7 cordas, esse mundo do choro, Villa-Lobos, João Pernambuco, né? Garoto, tantos violonistas espetaculares aqui no Brasil. E eu sempre coloquei isso também no Sepultura, né? Coloquei sempre um violão. Meu primeiro disco, Esquizofrenia, eu já botei uma peça de violão solo, né? E muito influenciado por Randy Rhoads, guitarrista do Ozzy. E mais do que todos, o Tony Iommi, Black Sabbath, né? Ozzy Osbourne. São os teus... É a minha banda número 1, favorita. Sem o Black Sabbath, esse mundo não teria sentido nenhum. Você cruzou os caras já? Já, putz. Já tocamos com Black Sabbath em momentos históricos, mano. Teve um em 92, quando a formação clássica fez um som, e era Sepultura, Black Sabbath, com a formação com Ronnie James Dio, que ele não participou dessa, mas enfim. O show do Ozzy e depois a formação clássica, tocando 4 músicas. O Sepultura abriu esse show, foi lá em Costa Mesa, na Califórnia, né? E, cara, a música é isso, além do trabalho, do lance profissional, é realizar sonhos, fazer o que você ama. Você falou de última turnê, né? Do Sabá, naquela época. A gente está agora vendo a última turnê do Gil. Sepultura fez o ano passado. Começou ano passado? Começou ano passado, E tá fazendo. É a última mesmo, cara? Tem tanta banda... Porque você pode imaginar a torcida para que não seja, né? Cara, assim, se vai ser a última ou não, é irrelevante agora. O nosso planejamento é parar no final de 2026 e depois dar um tempo realmente. Se vai ser para sempre ou não... Mas eu tenho a sensação que você ainda se diverte muito tocando no Sepultura. E é um momento, talvez é o melhor momento do Sepultura. Sem dúvida nenhuma. Tomar a decisão de falar, vou dar um tempo também é difícil, né, cara? Cara, mas por que não parar num momento consciente, ao invés de ser uma vítima de uma situação e ter que parar? Isso é um privilégio. É um privilégio, cara, fechar ciclo. Eu falo muito da morte, né? Depois da experiência que eu tive com a minha esposa, que faleceu de câncer há uns 3 anos atrás, todo o processo de câncer, a minha consciência de ser um cidadão brasileiro completamente despreparado para lidar com esse tipo de situação, conversar com um hospital, com um médico. Não sabia que podia falar não para um médico. Ninguém fala isso na escola, ninguém fala de eutanásia, ninguém fala de morte assistida, entre tantas outras coisas, né? O cuidado paliativo, que eu descobri no hospital na semana que a Patrícia faleceu, que só 3% de hospitais do Brasil tem equipe de paliativo. Cara, e o resto é o quê? É improviso? Já rola uma eutanásia velada dentro dos hospitais e a sociedade não tem acesso a isso? Então a gente não pode ter medo da morte. A morte é uma coisa inevitável. Como você vai ter medo de uma coisa inevitável? Você vai ter medo que o sol vai sair amanhã? Vai sair. Você já pensava em finitude antes de ter essa experiência? Não dessa maneira. Patrícia? Tudo bem que o heavy metal sempre falou de morte. Caveira, death metal. A gente sempre falou de morte. Sempre foi um assunto recorrente, né? Zero tabu, né? Só que morte não é punição. Morte não é punição. É uma coisa inevitável. Ela faz parte da vida. A partir do momento que eu tive essa experiência, eu comecei a viver mais intensamente. Não vou esperar amanhã para falar eu te amo, meu filho, entendeu? Porque não pode, talvez não tenha amanhã. Esse é o momento do Sepultura, consciente. Escolher a sua saída, consciente. Não quando você estiver lá numa cama, sem poder falar, sem poder fazer nada, e a família brigando para resolver o que você quer. E a Patrícia teve todas as condições. A gente tem o privilégio, né, enfim, em relação a muito trabalho, de ter o seguro-saúde. São Paulo é uma das principais capitais em combate ao câncer. Grandes hospitais, técnica e tudo, ela teve tudo. Aí eu olhei e falei, mano, e o Brasil, mano? E essas pessoas que estão aí, que não sabem que existe cuidado paliativo, não sabem que existe os hospice, né? Não sabem que existe a possibilidade de você ir para um outro país para ter esse direito de liberdade de escolha,
né, da morte assistida, como Antônio Cícero, por exemplo, que deixou uma carta que é um presente para o Brasil. Linda. Um presente, cara. Isso tem que ser falado. Hoje eu faço parte de um grupo, de uma associação que chama Eu Decido, justamente para legalizar a morte assistida no Brasil. Pô, eu criei o movimento Mãe Trícia para falar de morte, estimular as pessoas a falarem de morte. Também criei o festival Pat Fest, em homenagem à Patrícia, que eu vou fazer o 4º ano agora. Toda a renda vai para a comunidade compassiva do professor Alexandre, que leva o cuidado paliativo para as favelas do Rio, do Vidigal. Ô, Andrés, a tua compreensível indignação com esse tema contrasta com o que me pareceu ser uma visão bem serena e lúcida sobre a finitude. Sim. Como que é a tua relação com a religião? Você se considera budista ou você tem ou é ateu? O que é a tua visão em relação ao divino? E se Eu mudou eu não me considero nada, porque a definição só vai ser para você ou para ele. Para mim não importa o que eu vou me definir. Por que eu preciso me chamar de budista ou de católico ou de nada? Essas divisões, elas são orquestradas para controle, nada mais do que isso. E religião é isso, né? Orquestradas para controle, para botar medo, para botar julgamento, né? Inferno, céu, paraíso, um monte de coisa que é irrelevante. Você está aqui agora, vive agora, né? Não precisa esperar uma recompensa para fazer o certo. Agora, espiritualidade, você viaja o mundo, a gente toca na Indonésia, a gente toca na África do Sul, a gente toca no Marrocos, a gente vai para a Geórgia, a gente vai para a Armênia. Cara, todo mundo é igual. Nós somos seres humanos, todo mundo é igual, com as mesmas ansiedades, a mesma busca do amor, da paz, da compreensão, as dificuldades de ver o dia a dia da sociedade, é tudo igual. Eu acho que essas viagens, mano, elas são fundamentais para qualquer pessoa, mano. Você tem que sair da sua ilha. Você tem que sair da sua ilha para você se conhecer melhor, para você se ver, para você se colocar em desafios. Essa bagagem, repertório de vida, com todas essas experiências, tudo países e pessoas e traumas te fizeram um gestor diferente? Porque tá numa banda também é fazer uma gestão, né? Sem dúvida. Eu aprendi a fazer essa gestão na porrada mesmo, né? E também aprendi que toda banda que eu trabalhei, porque eu toquei com várias bandas, né? Aqui e fora do Brasil, cada um tem um jeito de ver o business. Não tem uma fórmula, o business da música é esse. Metallica trabalha de uma forma, o Paralamas trabalha de outra, enfim, you name it, né? Você bota aí os artistas, né? O Anthrax, enfim, já trabalhei com todas essas bandas. E você vai aprendendo aos poucos, mano. Eu acho que interesse nas coisas que caem no seu colo que você não queria, mas você tem que lidar. E a galera tem uma imagem de que ficou com o nome da banda porque a banda é famosa, é tudo lindo e maravilhoso. Eu fui no contador, tinha uma caixinha desse tamanho com 2 talões de cheque, mano. Foi isso que eles me deram. Toma aqui, isso aqui é do Sepultura. Cara, então nós começamos do zero, tava completamente desorganizado, uma zona, gastando dinheiro assim, Uma grana que era nossa, mano. Que teria que ser organizada meses antes para saber, vai ser gasto aqui, vai ser gasto ali, e não sabia nada. Tudo bem que eu tenho muita culpa nisso, porque eu não me interessava muito por isso, que eu queria tocar guitarra. Quem é que cuida de você? Como é que você se cuida? Como é que você falou, cara, todas as crises econômicas, as disrupções tecnológicas que tiveram na música, a tua banda teve gente entrando, saindo, discussão de tudo quanto é nível. O episódio, né? Acho que a experiência provavelmente mais desafiadora da tua vida com a Patrícia. Como é que você se cuida, cara? Como é que você cuida da tua cabeça? O álcool, né? A ligação com as drogas. Como é que tudo isso, cara? Você foi sendo cuidado ou se virou e foi sozinho, achando o caminho? Um pouco de tudo, né? Obviamente a Patrícia foi fundamental numa época jovem, que as coisas começaram a acontecer rápido, você começa a ficar famoso, grana, drogas, álcool, né? Mas, cara, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi parar com álcool, né? Faz mais de 5 anos que eu não bebo. Minha vida mudou completamente. Eu parei no dia 1º de março de 2020, cara. 2 semanas antes do mundo parar, né? Exatamente. Na pandemia. Foi antes da Patrícia adoecer? Foi antes. E, cara, eu fiquei muito feliz que ela pôde ver isso, sabe, em vida. De eu ter parado, de não ter mais vontade de beber. É uma coisa muito tranquila que eu tive a decisão de fazer. Depois de um churrasco de família que eu chutei cachorro, briguei com todo mundo, quase saí na mão com o cunhado. Aquela história horrível, né, mano?
E eu fui para casa sozinho, todo mundo saiu de perto de mim, eu fui para casa sozinho. E eu chamo de meu caminho de Santiago, né? Lá na Emílio Malete, lá na Zona Leste, no Tatuapé. Eu tava tão alucinado, mano, louco, né? Mas também, ao mesmo tempo, muito sóbrio. Porque eu comecei a conversar comigo, eu falei, mano, o que você tá fazendo da sua vida, mano? O álcool tá escolhendo tudo pra você. Eu ia no aeroporto, eu sentava no boteco para esperar o voo. Entrava no voo, pedia álcool. Chegava no hotel, boteco. Camarim, uma garrafa de Jack Daniels todo dia, nova. Assim, eu nunca fui um cara de beber todo dia em casa e tudo. Mas a Patrícia sempre me falava, você é um alcoólatra. Eu falei, não, eu não. Eu bebo socialmente, eu posso parar. Aquela história, né? Negação clássica. Eu sei beber, porque eu sei, não sei. Eu sei beber porra nenhuma, mano. Assim, quando eu lembro das coisas que a Patrícia passou comigo, eu sinto uma puta vergonha, mano. De coisas que eu fiz, que não deveria ter, né? Eu percebi que ela não queria ir numa festa ou outra, porque já sabia o que ia acontecer. E eu não percebia isso, mano. Não percebia. E no meu caminho de Santiago, lá do Tatuapé, começou a vir tudo isso, mano. Eu comecei a falar comigo, mano, você é um imbecil, você é um escravo do álcool. Teve uma vez que eu não fui na Disneylândia com a minha família, porque não tinha cerveja, não tinha álcool na Disneylândia, cara. Um restaurante italiano que não tinha vinho, fiquei puto. Estraguei o dia de todo mundo por causa disso, mano. Aí eu comecei a falar, caralho, cara, você é um idiota, mano. What the hell you doing with your life? Né? E aí eu falei, porra, saiu uma nuvem negra ali, mano. Quase que literalmente. A partir daquele momento, cara, eu não tive mais vontade de beber. Minha vida mudou, comecei a meditar, comecei a fazer pilates, comecei a ir na academia, banho frio, comecei a ler sobre budismo, sobre espiritismo, pandemia veio, a gente reinventou a banda, Sepulquarta, diagnóstico de câncer, janeiro de 2021, agradeci muito que a pandemia estava, porque eu passei todo o processo de quimioterapia do lado da Patrícia, né, tudo, fiquei do lado dela, foi sensacional. Eu percebi que a melhor coisa que você pode fazer para o universo é investir em você mesmo. Você perguntou, como é que você cuida de você? Assim, conversando comigo, vendo a parte imbecil, a sua parte imbecil, a sua parte que você não percebe, que você está sendo guiado por outras forças que não a sua. Não é muito prevalente essa saída do álcool no modelo que você fez, porque é difícil e tem a questão química, mas é impressionante como parece que se inaugura uma nova vida, né? Uma nova... Totalmente, você acabou de falar, totalmente. Você acabou de falar, pô... Eu comecei a fazer terapia, né? Terapia. Terapia, pô, faço até hoje. Inclusive, porra, todo mundo tem que fazer, cara. Porque terapia é uma conversa com você mesmo. Você tem que ser honesto com você mesmo. Porque você tá falando com a terapeuta, mas você não tá falando com ela. Você tá falando com você, mano. Você tem que ser honesto, falar das coisas que você tem vergonha, falar das coisas que você não gosta de falar, né? Uma das coisas que eu mais sinto falta da Patrícia é a amizade, né? De falar coisa, ligar depois do show, de falar, pô, eu falei com essa pessoa, olha como que o cara tá, falou isso. Enfim, amizade mesmo, de conversar. Você tem medo de morrer, cara? Uma coisa é saber da finitude, a outra é o que você... Eu não tenho medo de morrer, não. Eu penso na morte todo dia. Pensa como? Quando você pensa na morte, você pensa em quê? Penso, porra, posso estar saindo aqui, meu, sei lá, pode cair um avião lá, como aquele filme argentino, né? E, mano, whatever, it's okay. It is what it is. Eu pego voo, cara, quantas horas de voo que eu tenho? Fala, pô, acontecer qualquer hora, ou atravessar uma rua. Tudo pode acontecer, e isso que me dá a vida tão viva, tão energia do agora. O efeito prático desse pensamento é você viver mais Claro, o agora. Porque a morte faz parte de qualquer momento, ela faz parte de todos os momentos, inclusive. A gente fecha ciclos, a gente termina relacionamentos, a gente termina uma faculdade, a gente muda de cidade, a gente vai fazer um intercâmbio, ou a gente termina um livro. Assim, se não tivesse fim, um filme, não teria sentido. Meu filho chegou para mim, o Johan, e falou, mano, como é que eu sei se essa atitude que eu vou fazer é certa ou errada? Cara, isso não é uma preocupação do presente. Você tem que ser você mesmo. Se você acha, você no futuro vai ver essa atitude se foi certa ou não, de acordo com aquilo que você estiver fazendo, né? E ali você vai refletir, você vai balancear, você vai botar na balança e vai reafinar o caminho e aprender com erros e os mistakes. Não tem arrependimento, tem uma lição, né, a ser dada. E eu não tenho como é que você vai ter medo de uma coisa inevitável, cara? Para mim, fica cada vez mais claro isso, sabe? O relacionamento que a gente tem com o passado é sempre agora, né? Arrependimento do passado, ansiedade do futuro, mas é sempre hoje, sempre agora. Quando você está pensando naquilo
E 99% das coisas não vão acontecer nunca na sua vida, né? E você fica preso ali. Ah, não vou fazer isso porque eu tenho medo daquilo, porque pode acontecer isso, aí você fica aqui, né? Vai viver, mano, dá uma chance a você mesmo. Como é que você imagina cuidar do futuro? Deixa a vida me levar ou... Acho que são os desafios que acontecem na vida, né? Nem a Patrícia, nem eu escolhemos esse caminho, mas ele foi colocado à nossa frente e foi onde eu mais aprendi sobre mim mesmo, sobre a Patrícia, sobre minha família, sobre meus amigos, né? Um pouco antes também de a Patrícia ter falecido, a gente perdeu uma sobrinha, né? Que teria a mesma idade do meu filho, Enzo, teria 19 anos hoje. Causas naturais? Também por causa do câncer. Tinha 7 anos de idade, foi brutal, assim. Então foi um processo muito difícil para a família inteira, né? Mas que uniu muito também a família, né? Nesse processo e auto se cuidar entre a gente mesmo, né? De falar, essa coisa de botar pública a minha experiência também foi uma coisa muito boa pro meu autocuidado, de não ficar guardando, de não ficar quebrando o camarim e ficar preso num quarto, sentindo pena de mim mesmo. Beber, né? Beber e achar que vai solucionar amanhã, vai ser um dia, né? Enfim, encarar a situação, acho que olhar de frente é o melhor que a gente pode fazer para se autoconhecer e ter um crescimento real, né? E o futuro é a consequência do presente, mano. Você não vai me tirar do presente. Né? Faço aqui todo dia, acordo bem, disposto, sem ressaca, que, putz, mano, esse é uma dádiva, uma bênção, sabe? É uma bênção, cara. Acordar cedo, usar o seu dia de uma forma mais clara, mais sóbria mesmo, né? A palavra sóbrio, né? Tá consciente da sua própria experiência, do seu próprio ser, né? Da sua capacidade, quebrar limites físicos e mentais. Eu aprendi que, porra, eu consigo amar de diferentes maneiras, não só a Patrícia, o amor que eu tive com ela, mas tá apaixonado de novo, sabe? Com uma pessoa nova, o amor que eu tenho pelos meus filhos, o amor que eu tenho pela música, o amor que eu tenho pelos meus pets, amor que eu tenho pela Guerra nas Estrelas, as minhas coisas que eu curto, né? O amor que eu tenho pelo São Paulo Futebol Clube. Amar é tudo, cara. Amar é autoconhecimento, é autorrespeito, é gostar de você mesmo. Se você gosta de você mesmo, cara, o resto se encaixa, né? E esse é o futuro que eu quero continuar gostando de mim. Cara, obrigado demais, é de verdade presente. Cara, pra mim é um prazer, cara, e é sempre bom, muito bom estar junto com vocês aqui. Mega prazer, obrigado mesmo, tá? Valeu. Valeu, brother. Obrigado.